Oi pessoal, meu nome é Marcela e você está no canal Cantinho dos Sonhos Livraria e hoje você está aqui para assistir uma resenha desse livro aqui, que eu não vou tentar pronunciar para vocês, que sempre pronuncio errado. Esse livro aqui, ele é uma biografia dessa mulher, que foi Mal Flanders, eu acho que é assim, e conta toda a trajetória da vida dela. Foi uma mulher que passou por muitas dificuldades. Bom, o que eu achei do livro? O livro é muito bom. Kozak Naif arrasa, a diagramação é perfeita, você termina de ler rapidinho. Às vezes cansa um pouquinho a leitura, porque é como se fosse um diário, é ela contando a história dela. Eu particularmente gostei muito do livro, principalmente porque é fato real. Então, nem tudo é flores, nem tudo é bonito nesse livro. Sim, ela abandonou um monte de filhos durante a vida dela, só que não vamos julgar, porque assim, quando a gente entra no contexto da história, a gente vê que ela tentou de inúmeras maneiras se manter viva. Mas por ter nascido mulher numa sociedade onde a mulher não tinha vez, onde os trabalhos que eram dados para a mulher, como se fosse costura, essas coisas assim, era um trabalho que não dava tanto dinheiro e ela não tinha condições absolutamente nenhuma de manter nenhum filho. A vida dela já começou dura porque ela não tinha pai, ela não tinha mãe, e o desenrolar da história é, sim, comovente. Essa mulher, ela sofreu muito. Eu confesso que diante dos relatos é porque nós vivemos numa época totalmente diferente da dela. Mas no começo dos relatos, quando ela começa a falar dos primeiros relacionamentos dela, dos primeiros filhos dela, que ela preferiu deixar os filhos com os respectivos pais ou familiares, né, avós das crianças. Será que não dava para ela levar, para ela tentar viver a vida? Isso a gente poderia pensar nos dias de hoje. Sim, uma mulher com 2, 3, 4 filhos, ela consegue viver a vida, ela consegue um emprego, ela consegue trabalhar. Se ela tiver família, ela tem com quem deixar as crianças, então a gente dá um jeitinho. Agora, quando ela vai relatando, vai aprofundando tudo que acontecia naquela época, como era feito aquela época, como as mulheres se viravam naquela época, os rendimentos que ela tinha, o que ela podia fazer, o que ela não podia fazer, aí você começa a ponderar, porque você fica assim, bom, dentro daquele contexto histórico, será que talvez eu não faria a mesma coisa? Será que eu preferiria que o meu filho passasse fome comigo ou que morasse com os pais e tivesse uma boa vida? Isso vai me incomodando durante todo o relato, porque não foram só 2 filhos que ela abandonou, ela foi tendo filhos e abandonando no meio do caminho. E naquela época não tinha como você se prevenir contra isso. A mulher tinha filhos e simplesmente tinha filhos. Tinha todo um jeito para poder ter filho, porque tinha que chamar a pessoa para poder fazer o parto e não sei o que, e tinha os custos do parto, as roupas que eram usadas e tal, as coisas do recém-nascido, enfim. Era uma dificuldade muito grande. Então, a gente percebe, lendo o livro, você vai conhecendo, vai vendo que ela tenta todos os meios possíveis para poder sair, para poder ter uma vida honesta, ter uma vida digna. Naquela época, a mulher só poderia ter uma vida honesta, uma vida confortável, uma vida digna, se ela se casasse. Então a gente vê que ela procura sempre, através do casamento, ganhar a vida dela. Infelizmente ela foi infeliz em muitos casamentos que ela teve, porque aconteceram muitas coisas e eu não vou falar, mas teve, assim, não foi coisa corriqueira, sabe? Coisas meio, nossa, não acredito que isso tá acontecendo com ela. E você vê, assim, você se espanta com tudo que aconteceu com essa mulher, e ali você vai torcendo por ela, até que chega ao ponto que não tem mais outra saída, que não dá.
ou é você passar fome, ou é você roubar. E ali ela conhece alguém que começa a instruir ela e ela se torna uma grande ladra, uma ladra até muito conhecida assim na prisão, porque ouve-se falar dela, porque ela cometia todos os delitos e ela não era presa. Os comparsas delas eram presos e ela não era presa. Então eu vejo que dentro da história dela havia um propósito de vida, havia um propósito para a vida dela, porque a própria pessoa que instruiu ela a entrar nesse caminho de roubo, de tudo, ela diz que ela tem muita sorte. Ela ri da sorte dessa mulher, porque as pessoas eram presas, as pessoas, próprios comparsas dela, quando porque às vezes ela roubava sozinha, às vezes ela se juntava com grupos, os grupos eram presos, as pessoas eram presas e ela sempre se safava da prisão. E não interessa se você estava passando fome, se era para se manter, não interessa, você era presa, você era morta por ter roubado. Isso mexe muito, 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 muito comigo, me deixa no coração assim, nossa, porque quantas pessoas não devem ter morrido por falta de suprimento, na hora de você se ver ali com fome, ou seu filho com fome, ou alguma coisa assim, você não ter o que comer, é muito triste. E isso eu já venho desse relato, né, de prisão por roubo, lá nos Miseráveis, que eu ainda estou fazendo a leitura, e que mexeu muito comigo. Ele passou 19 anos na cadeia por ter roubado um pão. Nossa! É muito triste, gente, é muito triste. Ela coloca algumas coisas que eu marquei para falar para vocês, que eu queria deixar. O egoísmo põe de lado todos os sentimentos com a mesma naturalidade com que os homens, para se proteger, renunciam no máximo à honra e à justiça, à humanidade e até mesmo ao espírito cristão. Ela vai relatando ao longo do livro muitas coisas, mas uma coisa que me chama muito, muito, muito a atenção é com relação à dureza de coração. Quando a pessoa começa a roubar, quando a pessoa começa a ter a vida fácil, ver a facilidade das coisas, por mais, por exemplo, que os próximos a ela fossem mortos, fossem presos, fossem mandados para outros lugares, por mais que isso acontecesse, isso não era suficiente para fazê-la parar de cometer os delitos que cometia. E ela vai relatando pra gente como ela não consegue sair desse vício. É uma coisa que chama ela, uma coisa que atrai ela. E eu achei muito interessante essa parte da história onde ela relata sobre isso, porque a gente acaba conhecendo um pouquinho do que acontece com as pessoas que acabam roubando, né? Outra frase também que ela deixou aqui. Não duvido que foi, em parte, esse motivo que a natureza infundiu no coração das mães o amor aos filhos, sem qual nunca seriam capazes de se dedicar como é preciso a todos os cuidados e as personas vigílias a que a criação dos filhos demanda. Nossa, eu achei isso muito interessante, porque aqui ela está falando com relação à dificuldade que uma mãe tem para poder manter o seu filho vivo, bem, saudável, até a maioridade, até né, o fim da vida, porque, gente, é muito difícil. Todos os cuidados que uma criança necessita, todos os cuidados que um recém-nascido necessita, é algo muito, muito difícil. É algo que você tem que ir aprendendo. Então ela diz que Deus já dá esse amor à mãe, a natureza materna, né, já dá esse amor que é diferente de todos os outros amores, justamente para que a vida humana tenha continuidade. Porque é necessário muito cuidado, muito amor para que uma criança chegue à maioridade. E eu, por exemplo, eu fui na festinha de final de ano da minha filha e ali a gente tava dançando, as crianças dançando, brincando e tal. Eu não conseguia conter minha emoção, meus olhos toda vez enchiam de lágrimas, eu já enchi de lágrimas. Por quê? Porque foi mais um ano que Deus deu, sabe, de vida
para ela, com saúde. E não foi fácil, não é fácil você cuidar do filho, você cuidar da casa, você manter ele com saúde. Quando tá doente, você tem que ficar do lado, você não consegue dormir. É um amor assim que, nossa. Aí quando eu vi ela ali, aí mais um ano se findou, que eu vi ela ali cantando, saudável, bem, rindo, brincando. Nossa, foi acometida de uma sensação assim tão grande, tão prazerosa, que aí eu pensei, nossa, vale a pena, tudo vale a pena, cada cuidado vale a pena, cada febrezinha, porque aqui em casa é assim, deu uma febre, não tem esse negócio de esperar 48 horas não, eu corro para o hospital, deu uma febrezinha, já estou no hospital, antes mesmo que, tem que ser 48 horas para desenvolver qualquer epidemia, eu já levo para o hospital, porque eu não espero, eu tenho medo, é minha filha, meu bem mais precioso. E aí também marquei uma frase que ela deixa: deixar-se abater pela desgraça é redobrar seu peso. A quem acha que ela lhe custará a vida, de fato há de morrer. Gente, olha que coisa maravilhosa. Uma coisa que a gente vê nesse livro que é impressionante é a perseverança dessa mulher. E é justamente isso que ela fala nessa frase, porque ela não deixou de acreditar que ela conseguiria em nenhum momento. Quando ela passava por dificuldade, aqueles que estavam do lado dela começavam a desanimar, ela de alguma forma, não vamos desanimar, ela sempre fazia com que a pessoa pensasse o melhor, não, nós vamos conseguir, e ela sempre teve, gente, é muito importante isso, você ter pensamento positivo. Às vezes você acha que não tem saída, que você não tem para onde correr, mas você acredita que um dia que terá uma solução, e você ter fé, você ter esperança de que as coisas vão melhorar, muda totalmente. Então você deixa de sofrer por algo que de repente ainda nem aconteceu, porque a gente sofre muito por antecedência. E aqui ela fala, gente, essa frase é perfeita. Quem acha que, no caso aqui, deixar-se abater pela desgraça é redobrar o seu peso. Se acontece alguma coisa ruim com você e você se deixa abater, você se prostra, você está redobrando o peso daquilo que realmente pesa. Você está dobrando o peso dela. Então, você precisa estar forte. Então, você não deve se abater com a desgraça. Você precisa encarar ela de peito aberto. Você precisa encarar ela de frente para que ela não venha te abater. E ela diz, a quem acha que ela custará a vida, de fato há de morrer. Então, se a pessoa ela se abate ao ponto, isso acabou com a minha vida, realmente vai ter acabado com a vida, porque essa pessoa perdeu a esperança. Sem esperança não há vida. A gente tem que ter esperança enquanto a gente viver. Gente, muito legal o livro. A outra parte que eu deixei aqui toda a proposta, pois que importa a morte a quem não tem como viver. Olha as reflexões que essa mulher deixa pra gente. Que importa a morte a quem não tem como viver. A pessoa, isso ela tá falando no relato, eu não vou dar spoiler, né, gente, mas pessoas, né, que estavam ao redor dela e ali eram presas, tinham que ir para a prisão, ela conviveu com isso, ela viu as pessoas indo para forca, todo o processo da forca. E aí a pessoa passa a um estágio de, tipo, que importa a morte se ela não tem, como ela diz aqui, se ela não tem como viver, não tem meios para viver. Ali a pessoa se entrega totalmente. E é um dos relatos que, quando ela vai passando aqui na história dela, que foi um relato muito difícil para mim, porque é muito triste você se deparar com a desumanização. A pessoa ela era desumanizada quando ela entrava nessas prisões, quando elas sabiam que ia ter pena de morte, elas endureciam o coração delas, eram tidos como robôs, nada mais importava, não havia sentimento, afeto, amor, nada, tudo acabava ali, sabe? E muito triste. Então, isso é o que eu quero deixar compartilhado com vocês.
Eu amei o livro, eu recomendo muito a leitura. Apesar de eu ter demorado a ler, sim, eu achei que valeu a pena sim essa leitura. Foi um livro difícil porque foi um livro... Eu nunca li, por exemplo, uma biografia, que é praticamente uma biografia, ela falando o que aconteceu na vida dela. Eu achei a experiência muito boa, a história dela é muito boa, vale a pena ser lida, é uma lição de vida que você, assim, nossa, leva para a vida toda, e eu super indico a leitura. Eu acho que provavelmente esse daqui vai para os top 5 desse, se eu fizer top 5, né, que eu não sei, eu tô pensando em fazer top 5 desse ano de 2017, com certeza. Foi um livro muito rico, muito bem escrito, com uma história espetacular. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!